Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado por você aí que está inscrito em nosso canal, você que está em busca, né, de conhecimento, de entendimento, como eu. Eu também estou em busca, irmão. Cada dia que passa, cada momento, eu me preocupo sim com o meu conhecimento, com o meu entendimento, com respeito à palavra. Até porque, assim como as pessoas que estão aí, não é? Ensinando muitas coisas e que não bate com a Bíblia, assim como eles têm se preocupado em usar a Bíblia para continuar enganando, nós vamos fazer o seguinte: nós estamos usando a Bíblia para deixar as pessoas inteiradas sobre a verdade, não é? Então, nós vamos falar aqui, irmãos, nesse estudo aqui, nós vamos falar sobre a era do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, que no início, quando o irmão Cláudio e eu começamos a falar, alguns até irmãos da graça começaram a falar que era heresia, que esse Evangelho Eterno, não é? Era uma heresia, era uma coisa antibíblica, né? Mas nós não estamos preocupados com isso. Então eu quero deixar aqui, meus queridos, que por que nós falamos de Evangelho Eterno? Porque o Evangelho Eterno é a dispensação dos anjos. Mas, irmão Alberto, a dispensação dos anjos, como assim? Só que a dispensação dos anjos fiéis e dos remidos. Por que a dispensação dos anjos? Porque quer dizer que nós voltamos ao tempo dos patriarcas? Nós voltamos ao tempo dos profetas? Meus queridos, entenda do jeito que você quiser. Mas o Evangelho Eterno, a era do Evangelho Eterno, é a chamada a Era das Eras. Ou seja, por que ela é a Era das Eras? Porque é a Era das Eras por toda a eternidade. E nós vamos mostrar isso para você. Então, a Era do Evangelho Eterno, o mundo já passou, não é? A criação ela já passou por diversas, não é? Formas, já passou por diversas maneiras, não é? Então nós estamos na dispensação da era do Evangelho Eterno, porque é a dispensação dos remidos, não é? Olha só o que diz Efésios capítulo 2, a partir do versículo 7. Nós vamos pegar o versículo 5, né? Porque muita gente gosta de falar que a gente lê um texto sem contexto. Vamos falar a partir do versículo 5. Estando nós ainda, preste atenção que é Paulo que falou e para uma plateia específica, era para os crentes de Éfeso. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, não eu nem você, era o deles, delito deles, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele. Está vendo que ressurreição nada tem a ver com o corpo físico? Essa ressurreição que Paulo falou é o entendimento. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se Paulo tivesse morrido e ressuscitado, ele poderia ter falado isso aqui no sentido físico, mas Paulo não tinha morrido ainda. Então, como é que ele fala que Cristo, né, ressuscitou eles juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais? Você tem que prestar atenção nisso, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Observe isso aqui para você entender, tá bom, meu querido? Agora ele fala assim, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso ele estava falando na época dele, era a época no período da graça. Agora olha só o que diz aqui em mesmo Efésios capítulo 3, o versículo 11. Olha só. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor. Vamos ler o versículo 10, para não ficar uma perna fora? E foi assim para que agora, pela igreja, olha o termo, igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Agora sim, o versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual
temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, versículo 13, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que sois a vossa glória. Meu querido, eu vou falar uma coisa muito importante para você. Por que que a dispensação das eras, ela recebe o nome de dispensação dos anjos fiéis e dos remidos? Por causa de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Por causa do evangelho eterno que foi confiado ao anjo. Não foi confiado a Paulo, a Timóteo, a Barnabé, não foi confiado a João, que ainda estava vivo, foi confiado a anjos. Por isso que nós estamos na dispensação eterna, ela é a dispensação dos anjos fiéis e dos remidos, chamado a Era das Eras, para você entender. Então, por que que recebeu o nome da dispensação dos anjos fiéis e dos remidos? Por causa de Apocalipse 14, 6. Então, só que a duração, não é, dessa dispensação, qual é? Ela é a eternidade, é um mundo sem fim. Apocalipse 22 e 5. Olha aqui o que diz Apocalipse 22 e 5. Preste bem atenção. 22 e 5. Ali não haverá mais morte, ali onde não já tinha inaugurado a era do Evangelho Eterno? A Jerusalém de Deus, que era, não é, a igreja, que é o mundo todo, não é, feito sacerdotes, não é, para Deus, o mundo inteiro, toda a terra, nação, tribo e língua, não já tinha sido concluído aqui? Ali não haverá mais morte, não haverá mais noite, nem necessitarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará e reinarão para todo sempre. Então, a duração é para toda a eternidade. E qual foi o início, não é? No início da Era das Eras, né? O início foi qual? O início foi um mundo de pessoas e condições perfeitas, não é? Então, se você olha Apocalipse capítulo 21, o verso 1, e o capítulo 22, o verso 5, você vai ver que esse início, ele começou a partir do término do juízo que veio sobre Israel. Então, mas seriam as provas que haveria ou que tinha que ter nessa era das eras, a era eterna, a era do Evangelho eterno? Provas? Que provas? As provas não são mais necessárias, querido. Por quê? Porque nós estamos em condições perfeitas. Não tem mais necessidade de prova. Olha o que diz Efésios capítulo 2, o versículo 7. Efésios 2 e 7. É bom a gente olhar para você não entender errado. Efésios 2 e versículo 7. Fala o quê? Para mostrar nos séculos vindouros as riquezas, as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para convosco em Cristo Jesus. Ou seja, meu querido, as provas não há necessidade mais alguma. Não há necessidade. Porque se você observar, como que é a necessidade de prova se nós já somos perfeitos em Cristo, não é? Nós vivemos a era das eras. Então, o propósito de Deus, quando Ele estabeleceu essa era das eras, a chamada a dispensação das eras eternas, ou a dispensação dos anjos fiéis e dos remidos. Qual era o propósito de Deus? Ser tudo em todos e executar o seu plano eterno pelo bem supremo. Essa é a dispensação dos anjos e dos remidos. Então não existe aqui nenhuma necessidade de haver provas. Não tem como mais. Então, se o propósito de Deus é ser tudo em todos, não é? Executar o seu plano eterno, o plano do Supremo Criador, olha o que diz aqui em Efésios 1 e 10. Olha só. E fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto a que estão nos céus como a que estão na terra. Você já viu aquela palavra que tem na Bíblia que naquele tempo, que era o tempo do século vindouro, céu e terra serão a mesma grei? Você lembra que um dia Jesus falou para Pedro,
Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você lembra que Jesus disse isso um dia para Pedro? Você lembra também que os pastores, os líderes religiosos, quando ele se refere às igrejas locais, eles falam, a minha igreja é assim, a minha igreja é assado? Você acha que eles estão falando errado? Eles estão falando certo, porque a igreja dos homens nunca foi a igreja de Deus. Então o propósito de Deus, ser tudo em todos, era esse, pelo bem supremo. Então não existe essa coisa, né? Então quando aconteceu isso aqui, ó, e fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aqui estão no céu como aqui estão na terra. Ou seja, o céu e terra, na era do Evangelho Eterno, é a mesma grei. Ou seja, não há diferença. Então, o método que Deus usou para estabelecer o Evangelho Eterno era continuar a usar, né, os anjos fiéis e os seres humanos redimidos. Entendeu? Então, esse era o método. Isso já aconteceu, meu querido. Não adianta você se espernear, não adianta você querer dizer que não, mas está na Bíblia. Você encontra o casamento de Cristo, né? A manifestação, uma das manifestações, o Cordeiro de Deus, o casamento sendo feito desde a época do juízo. O juízo foi a festa das bodas do Cordeiro. A bodas foi para Deus, a festa de casamento foi a bodas do Cordeiro. Foi o juízo que ele fez contra Israel, através do imperador romano, né, Vespasiano, seu filho Tito. Então Deus usou esse método, não é, para mostrar que as pessoas voltariam ao estado de origem, do jeito que era. Então as pessoas não entendem por quê? Porque para eles o que interessa é manter as pessoas ainda desinformadas e não ter acesso à verdade. É como se a religião e as denominações e os líderes religiosos tivessem mais valor do que a própria palavra. E você me pergunta, ô Malberto, e nessa dispensação do Evangelho Eterno, a era das eras, ela tem alguma derrota? Que derrota? Não existe, meu querido, mais derrota por toda a eternidade. Por que não existe mais derrota? Nós vamos observar Romanos no capítulo 14, o versículo 17. Romanos capítulo 14, o versículo 17. Olha o que diz aqui. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Esse Espírito Santo com E maiúsculo. Não está falando de espírito do homem com E minúsculo, não. Então, se o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito, que tipo de derrota que vai haver? Sabe aonde existe derrota? Na vida de quem? Na vida das pessoas que ainda não vivem o reino, porque a religião não quer, porque os líderes religiosos não querem. Então, derrota existe na vida das pessoas que estão tristes porque o pastor disse que se ele não pagar o dízimo, ele é ladrão. Existem derrotas na vida de uma pessoa que acha que se ele não frequentar o templo religioso, ele vai para o inferno. Existe derrota na vida das pessoas que acham que ele vai para o inferno se ele não frequentar mais aquele templo, ele perde a salvação. Aí são derrotas que acontecem na vida de cada um individual por não entender o que é o reino de Deus. Quantas pessoas que tem na minha cidade, no meu município, que passam pela gente, pessoas que se dizem crentes, que passam pela gente, e eles não dão a paz do Senhor, como era de costume. Não falam, tem pessoas que nem falam, vira as costas, vira o rosto. Mas por quê? Porque essas pessoas, eles não se converteram ao evangelho do amor, ao evangelho da justiça, ao evangelho da paz, ao evangelho da alegria do Espírito Santo, que é o evangelho eterno. Se converteram ao evangelho que o pastor prega.
ao evangelho que a religião prega, ao evangelho que as denominações pregam. Aí você olha em Apocalipse, no capítulo 21, e o verso 1, Apocalipse capítulo 21, e o verso 1, deixa eu achar aqui, Apocalipse 21 e 1, onde diz: então vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Primeiro céu é o que, meu querido? Esse céu é um céu cósmico ou é um céu aion? É claro que é um céu aion. Por quê? Porque de Eclesiastes, capítulo 1, o verso 4 e 5. Por que esse céu aqui não é físico? É um céu metafórico. Porque o que Deus falou com Noé. Mas as pessoas, se todo cristão, meu querido, se todo crente, ele pudesse entender qual foram as 3 linguagens que a Bíblia foi escrita: simbólica, literal e figurada. Simbólica, literal e figurada. A maioria dos crentes, claro que a responsabilidade é dos pastores, eles não entendem que na Bíblia você tem que separar as coisas. Na Bíblia, quando as pessoas veem o verbo terra, o nome terra, eles pensam que é terra mesmo. Essa terra que você consegue pegar com a mão, não é? O barro, a areia. Pode estar uma linguagem figurada, simbólica, e pode ser literal, mas eles não sabem fazer a divisão disso. Então, quando a Bíblia diz aqui, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, confirma o que Jesus falou. Nenhum tio e nenhum jota seria tirado da lei, não é? Sem que tudo aquilo que estava para cumprir se cumprisse. Ou seja, Jesus falou, pode passar o céu e pode passar a terra, mas as minhas palavras não vai passar. As pessoas não prestam atenção no verbo passar. Passar é o curso natural da natureza. O sol, a lua, né? E a terra passando o seu tempo. Jesus disse, pode passar, ou seja, pode continuar, né? A roda da natureza normal. Pode continuar. Mas a minha palavra, ela não vai passar. Então as pessoas pensam que passar é destruir. Passar é ser destruído. Não. Jesus falou, pode continuar o ciclo da natureza. O céu e a terra. O céu e a terra passa. Ou seja, o seu curso natural continua. Mas a minha palavra, o que ele quis dizer? Quando chegar o tempo de cumprir, vai cumprir. É isso que Jesus quis dizer. Então não existe derrota nessa dispensação da era das eras. A dispensação do evangelho eterno, que eu não sei até quando vai durar, e nem você sabe, nós não vamos estar aqui mais. Nós não vamos. Cadê a geração de Noé? Cadê a geração dos patriarcas? Cadê a geração da época de Jesus? Cadê a geração de 1000 anos atrás? Cadê a geração de 500 anos atrás? Cadê a geração de 200 anos atrás? Tem alguém na Terra vivo com pelo menos 150 anos? É claro que não. Aí você vê como que você e eu somos tão pequenos que não conseguimos, a gente não consegue atingir 130 anos. 120, não sei, talvez tenha alguém que existe aí com 120 anos, não sei. Então, para você entender, querido, que como que é a nossa geração, por mais que você queira, mas os pastores vão continuar enganando as pessoas, porque eles sabem que eles podem morrer com 80 anos, 70. Então, tudo que eles puderem arrecadar para deixar para a família deles, eles vão deixar. E eles estão se valendo de quê? Os pastores? Se valendo de igreja, se valendo de pessoas. Estão tirando tudo que pode e vai tirar. Quantos pastores que já compraram grandes terrenos? Quantos pastores que já adquiriram casas para deixar alugada para a família?
Quantos pastores que já investiram muito dinheiro, até mesmo fora do seu estado ou fora do seu país? Quantos pastores que estão ganhando aí 10 salário mínimo? Eu conheço pastor, porque eu conheço pastor aqui na minha cidade que já ganhou 14, 15, 17 salário mínimo. E olha que a minha cidade é pequena, hein? Então eu não conheço, mas a gente pesquisa e sabe que existem pastores no Brasil ganhando 200 mil reais por mês, 180 mil, 190. E aí, o que você acha que é isso? Hein? Então aí você fala assim, irmão Alberto, tudo bem, não vai haver mais prova, não vai haver mais derrota e juízo. Vai acontecer algum tipo de juízo na dispensação das eras, a dispensação dos fiéis, a dispensação dos remidos? Vai haver algum tipo de juízo? Não, querido. Não vai haver mais juízo para o pecado. Por quê, irmão Alberto? Observe o que diz 1 João 3,5. Não vai haver juízo para o pecado, não. Observe agora, 1 João 3,5. Olha o que diz aqui. O 4 e o 5. Todo aquele que comete pecado transgredia. Vamos atualizar isso aqui, porque tem 2000 anos esse texto aqui. A idade desse texto é 2000 anos. Todo aquele que cometia pecado transgredia a lei, porque pecado era a transgressão da lei. E vocês bem sabem que ele se manifestou, ele quem? O pronome elevado. Ele, Cristo. Ele se manifestou para tirar os nossos, esses nossos, que é a primeira pessoa, né, do plural, que é um verbo possessivo. Os nossos aqui eram deles. Foi João que falou, não foi eu. Não foi alguém na semana passada, não, querido. Tem 2000 anos. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Vem cá. Se Deus tinha que habitar no ser humano a sua essência, como Deus não tem pecado, como o Filho de Deus, que era a manifestação de Deus, não tem pecado, se ele queria botar o homem igual ele, como era lá no Éden, como que Deus, que não tem pecado, iria continuar deixando o pecado no homem? É disso aqui que os religiosos têm que aprender. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, porque todo aquele que vive pecando não vive nele nem conhece ele. Isso aqui, meu querido, é quando a lei estava de pé, quando o templo estava de pé. Então não vai haver mais juízo sobre o pecado. Não vai, porque Cristo já tirou, Cristo aniquilou o pecado na cruz. Então que juízo vai haver mais contra o pecado, se não existe mais pecado? Porque pecado era a transgressão da lei. Agora, existia também, Deus fez tudo porque ele tinha que providenciar a redenção. E o que era a redenção? A salvação eterna para todo sempre. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Então, a providência para a redenção era a salvação eterna para todo sempre. Vamos ver se dá para entender isso aqui mais ou menos. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33. Os futuristas gostam, né, de rebater, de refutar. Eu quero ver eles refutar a Bíblia. Né? Lucas capítulo 1, 32 e 33. Diz assim, ó: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meu querido, a providência para a redenção era a salvação eterna para todos sempre. Agora você vê em Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. Apocalipse capítulo 11 e versículo 5. Nós já estamos terminando o vídeo, tá? 11 e 5. Olha o que diz aqui. Se alguém lhes quiser causar o mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que
assim seja morto. Capítulo 11, eu li errado, é o capítulo 11 e o versículo 15, eu li o versículo 5. Vamos ler o versículo 11. Capítulo 11, versículo 15. Vamos ler o versículo 15, onde diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram, está vendo aqui? Não vão ser, ou vai ser, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E isso aqui que foi o juízo, foi para isso que foi o juízo. Aonde tudo aconteceu para que a salvação eterna reinasse para todo sempre. Então, quando você percebe isso aqui, não tem mais como você sair fora. Você tem que acreditar, porque é o que está escrito, tá bom? Agora, o último versículo, o último texto, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 24 a 28. 1 Coríntios 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós já estamos encerrando, 15, 24 ao 28, onde diz assim, ó: então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e o juízo, que eu li para você, Apocalipse capítulo 11, 15, não é justamente disso aqui que Paulo estava falando? Se cumpriu lá no Apocalipse, no juízo. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, o reino a Deus ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser, que havia no caso, né, de ser destruído, era a morte. O último inimigo que havia de ser destruído era a morte. Em Hebreus 2, 14, 15 já fala que foi destruído. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta se excetua, quer dizer, aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vai me refutar, o futurista? Ou você vai refutar a Bíblia? Refute a Bíblia, se for capaz. Um tema até legal. Refute a Bíblia, se for capaz. Graça eterna. Um abraço a todos, nossos irmãos inscritos, irmão Cláudio Mendes. Essa é a era que nós vivemos. A dispensação dos anjos fiéis e dos remidos, chamado a Era das Eras, por toda a eternidade. Refute a Bíblia, se for capaz. Amém.